Você sabia que ao casar no civil, se você e seu cônjuge não fizerem a escolha do regime de bens, o que vai valer é o regime da comunhão parcial de bens? Isso porque no Brasil existe um regime geral, ou seja, quando você não escolhe um regime diferente desse, é esse que vale. E ele é o mais barato que você vai ter no cartório e não depende de pacto antinupcial. Então é um grande engano aqueles que pensam que se não escolherem um regime, no casamento não tem um regime definido. Na verdade, então, repetindo, se vocês não escolherem um regime de bens, o que vale é o da comunhão parcial de bens. E o que esse regime significa na prática? Significa que tudo que vocês adquiriram depois do casamento passa a ser do casal, mesmo que esteja somente em nome de um dos cônjuges. Então, dinheiro, imóveis, aplicações, bens móveis, tudo isso acaba se comunicando, acaba tendo que ser dividido num caso de divórcio ou até mesmo no falecimento de uma das partes. Mas e agora? E os bens adquiridos antes do casamento? Eles se comunicam? Tem alguma possibilidade de você ter que dividir com o seu cônjuge? Vou explicar para vocês agora. Sou Melissa Sarzi Sartori, advogada há mais de 22 anos, e aqui no canal você encontra explicações objetivas e humanizadas sobre o direito de família. Vamos falar sobre guarda, pensão, divórcio e muito mais. Como nós falamos, na comunhão parcial de bens, o que você já tinha continua sendo seu. Então, se você já tinha um imóvel, se você já tinha um carro, se você já tinha um dinheiro aplicado em banco, esse valor continua sendo seu. O cuidado que nós temos que ter é quando você tem um imóvel financiado, por exemplo. Você deu a entrada num imóvel residencial quando você ainda era solteiro. Usou o seu FGTS, por exemplo, para pagar uma parte desse bem. Você casa e na constância do casamento, você continua pagando as parcelas. O valor dessas parcelas pagas durante o casamento, sim, devem ser partilhadas. Da mesma forma que um carro. Se você comprou um carro, tem uma pequena parcela paga e o restante do pagamento foi feito ao longo do casamento, essas parcelas feitas durante o casamento, essas sim devem ser partilhadas. E se esse imóvel que você tinha antes do casamento, ou seja, que é só seu, estiver alugado? O valor dessa renda nós chamamos de fruto e os frutos devem ser partilhados. Então, é mais um ponto de atenção. O mais curioso em tudo isso é que muitas vezes as pessoas só descobrem isso quando estão enfrentando uma separação, quando um dos cônjuges falece, e aí começa toda a confusão. Aliás, você sabe qual é o seu regime de bens? Não é raro pessoas que chegam ao escritório para fazer uma consulta e falam assim: ah, doutora, eu acho que é tal regime, eu acho que é aquele que divide tudo, eu acho que é aquele que a gente é tudo a mesma coisa, o que a gente tinha e o que a gente não tinha. Então, a escolha do regime de bens, eu costumo dizer que é o ato mais importante quando o casal resolve oficializar a sua união. As pessoas precisam ter em mente que o casamento não é somente uma solenidade, não se trata de romantismo. É um ato também negocial, é um ato que vai impactar diretamente a sua vida patrimonial, dependendo da escolha que você fizer. Existe um regime melhor ou pior que outro? Não. Existe um regime que melhor se adequa à sua realidade. Então, sempre que existir a intenção de um casamento ou até mesmo de uma união estável, é necessário, é primordial que você e seu cônjuge façam uma consulta, um advogado de confiança. Não tem receita pronta. Não adianta ouvir na internet que determinado regime é melhor ou pior. Você precisa saber qual é o melhor para o seu caso e para a sua realidade. Porque se você tem herança para receber uma situação, se você tem bens que recebeu por doação, é uma outra situação. Então, é necessário que seja feita essa análise. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido as particularidades do regime da comunhão parcial de bens e tenham entendido a necessidade de se regularizar a união em que você vive e o regime de bens que melhor se adequa à sua realidade financeira e à sua realidade pessoal, profissional e social. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia essas regras ou se você foi surpreendido com alguma delas. Compartilhe esse vídeo com alguém que está prestes a casar e assim você pode ajudar com que essa pessoa tome uma decisão mais consciente e segura. E não custa nada se inscrever aqui no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo.